Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Hoje separei 3 relatos sobrenaturais bem perturbadores que duvido você não ficar arrepiado do começo ao fim, mas antes, se possível, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ficarei muito grata, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. Relato de um caminhoneiro. Sou um motorista de caminhão rodoviário e dirijo em todos os 48 estados do sul do USA. Vejo algumas coisas incomuns de vez em quando, mas nada se compara ao que encontrei na Palestina, Arkansas, em meados de junho de 2011. Eu estava em uma longa viagem de Detroit, Michigan para Houston, Texas. Este era o 3º dia da minha viagem e eu estava começando a ficar cansado de tanto dirigir naquele dia. Notei uma parada de caminhão posto de gasolina ao lado da I-40. Parei e decidi encerrar a noite. Eu estava à frente do que estava planejado, então teria uma longa pausa de 14 horas em vez das 10 habituais. No meio do nada. Não gostei do local imediatamente, mas não tive outra escolha. Os banheiros estavam sujos e tinham pichações suficientes nas paredes para se classificar como uma parada de caminhões no centro da cidade, embora eu estivesse praticamente no meio do nada. Também era uma pequena parada, com estacionamento para apenas uma dúzia de caminhões. Depois de me lavar, comprei um pouco de comida quente e fui para o meu caminhão. Sentei-me na cadeira do motorista e ouvi rádio enquanto jantava com as janelas abertas, deixando entrar o vento seco do anoitecer. O rio Mississippi tinha começado a inundar, mas não chovia há mais de uma semana. A área ao redor estava começando a se parecer mais com Nevada do que com Arkansas. Terminei minha refeição e me limpei um pouco. Desci da cabine para a calçada quando uma rajada de vento quente me atingiu. Fui até a lixeira, joguei meu lixo dentro e comecei a caminhar lentamente de volta para o caminhão. Peguei um cigarro sem filtro, encostei-me na lateral da cabine respingada de insetos e acendi-o com o isqueiro. Gostei da fumaça enquanto observava o pôr do sol no horizonte. Mas alguns caminhões pararam em alguns lugares. Vi um cara saindo da loja com uma garrafa de cerveja na mão, olhando em volta nervosamente enquanto caminhava rapidamente para o seu veículo. A vida de um caminhoneiro. Algo interessante novo todos os dias. Arriscando o emprego por causa de uma cerveja nojenta. Subi de volta na cabine do caminhão, caí de volta no beliche, coloquei um pijama e me deitei para descansar um pouco. Não me incomodei em definir um alarme. Senti o sono tomar conta de mim e aceitei enquanto caía no mundo dos sonhos. Violentamente acordado. Acordei com a cabine do caminhão balançando violentamente, derrubando no chão a garrafa de água que coloquei na minha mesa de cabeceira. Sentei-me totalmente acordado e apertei o botão no rádio alarme do caminhão. Era pouco depois das 3 da manhã. Abaixei-me e agarrei a garrafa de água que havia caído. Torci a tampa e tomei alguns goles profundos antes de me perguntar o que havia balançado minha caminhonete com tanta violência. Então me lembrei, o vento. Eu me acomodei, baixei minha frequência cardíaca e deitei minha cabeça no travesseiro. A caminhonete balançou novamente, derrubando meu cinzeiro que eu havia colocado no porta-copos e mais uma vez jogando minha garrafa de água no chão. Acendi a luz do teto. Calcei os sapatos e peguei outro cigarro do maço. Abri as cortinas, sentei-me na cadeira do motorista e apaguei a luz. Abri a porta e percebi que havia esfriado consideravelmente. Desliguei a caminhonete, coloquei as chaves no bolso e desci na calçada para olhar ao redor. A essa hora da noite, a parada de caminhões tinha apenas as luzes das bombas de gasolina ao redor, e a luz delas não alcançava o estacionamento de caminhões. Olhei em volta por um momento, acendi meu cigarro, e então percebi algo. O vento tinha parado de soprar. Eu me perguntei o que fez meu caminhão balançar tão violentamente. Terremoto, talvez? Eu sabia que alguns haviam sido relatados em Memphis, e provavelmente estava perto o suficiente para ter sentido um tremor, mas aquele movimento de balanço não parecia de um terremoto.
Parecia que o vento batia na lateral da minha caminhonete com uma rajada forte. A aparição. Curiosa e cautelosamente, dei a volta pela frente do meu caminhão em direção ao lado do passageiro e olhei para o comprimento do meu trailer. Percebi um movimento. Baixo no chão, cerca de 1 metro. Não rápido. Usei minhas chaves para destrancar a porta do passageiro, pulei e peguei minha grande lanterna de um compartimento de armazenamento superior. Eu desci de volta e tranquei a porta. Acendi a luz e iluminei a lateral do meu trailer. Havia uma jovem parada no campo cerca de 3 metros atrás do meu caminhão, mas quando olhei com mais atenção, ela não estava mais lá. Bem, como eu disse antes, os motoristas de caminhão veem algo novo todos os dias. E isso era certamente novo. Comecei a andar em direção à traseira do grande veículo, examinando o campo com minha lanterna em busca de qualquer vestígio da garota que acabará de ver. Quando cheguei na parte de trás, não havia nenhum vestígio. Deve ter sido apenas meus olhos me pregando uma peça. Caramba, eu nem mesmo acordei totalmente ainda. Eu olhei por cima do ombro. Não havia carros nas bombas e o frentista definitivamente não tinha me notado. Senti o chamado da selva e não tive muita vontade de entrar na loja de pijama. Eu estava no meio do nada e ninguém podia me ver, então não imaginei nenhum dano, nenhuma regra infringida. Eu estava na parte traseira do trailer e fiz meu negócio, procurando por aquela garota novamente, também esperando que ela não estivesse se escondendo atrás de algo e me observando fazer aquilo. Parecia brincadeira. Deixei aquilo tudo para lá e caminhei para o lado do motorista em direção à cabine. Eu dei as últimas tragadas no meu cigarro e o joguei no estacionamento, usei minhas chaves para destrancar a caminhonete e abri a porta. Assim que plantei meu pé na carenagem, ouvi uma risadinha distinta. A risadinha de uma garota. Eu recuei e apontei a lanterna ao redor. Nada novamente. Isso está ficando meio assustador, eu disse em voz alta. Ele me ouviu, uma voz de menina respondeu de volta. Eu pulei para trás, para longe do caminhão. A voz veio de dentro da cabine. Algo estava errado. O caminhão inteiro estava trancado enquanto eu estava andando ali fora. Não havia como alguém entrar sem quebrar uma janela. Preparando-me para o que seria no mínimo um encontro desagradável, dei um passo para cima na carenagem e inclinei minha cabeça para dentro da cabine. Tem alguém aqui? Perguntei. Eu apertei o botão para ligar a luz do dormitório. Eu subi. Coloquei um joelho no assento e olhei para o beliche. Boa noite, disse uma voz suave, que parecia emanar de todos os lugares ao meu redor. Estremeci ao ouvir aquela frase e senti um calafrio percorrer meu corpo. Eu deslizei para fora do assento e me levantei na cabine, batendo minha têmpora nas caixas de armazenamento superiores. Olhei ao redor do dormitório. Ninguém estava lá. Algo inumano. Virei-me e arrastei-me para dentro da cabine para fechar a porta quando vi a jovem parada do lado de fora na calçada, olhando para mim com olhos sem vida. Esses olhos, veja você, não foram feitos para uma pessoa normal. Eles foram projetados para um predador, e de repente eu me senti como uma presa. Estendi a mão, bati a porta e botei a chave na ignição. Decidi rapidamente que não ficaria ali pelo resto da noite. Virei a chave e ouvi o motor do meu caminhão ganhando vida, junto com um zumbido familiar e irritante que era meu medidor de pressão de ar me dizendo que eu não tinha ar suficiente para liberar os freios. Dei uma olhada furtiva para fora da janela e lá estava ela, imóvel como uma árvore, olhando para mim e sorrindo. Eu não queria chegar mais perto da janela até que estivesse pronto para colocar meu caminhão em movimento. Aquilo estava estranho demais e eu não queria fazer parte disso. Essa garota não era humana, pelo menos não mais. Era quase como se ela fosse algo tão desumano que tomaria a forma de um humano. É difícil para explicar e me sinto mal só de pensar nisso. Ouvi a sirene desligar e bati nas válvulas para fornecer ar ao meu sistema de freio.
Quando o sistema começou a arejar, a sirene voltou a soar. Dane-se isso, pensei comigo mesmo. Eu tenho o suficiente para sair daqui. Desengatei a embreagem, engatei a marcha e saí do estacionamento rugindo como se o próprio diabo estivesse atrás de mim, o que, pelo que eu sabia, ele estava. Olhei no espelho lateral quando estava prestes a virar à direita e vi a garota banhada pelo brilho vermelho e âmbar das minhas luzes traseiras. Ela estava sorrindo para mim e acenando. Eu voei por entre minhas marchas o mais rápido que elas me deixaram enquanto voltava para a Interestadual. A faca e o cartão postal. Dirigi por cerca de 45 minutos, apertando repetidamente o interruptor para ligar minhas luzes interiores para olhar ao redor da cabine do dormitório antes de finalmente avistar uma parada de caminhão maior na próxima saída. Depois de dar ré para um dos poucos espaços restantes, desliguei minhas luzes e acendi a luz do beliche enquanto caminhava para a parte de trás. Então fiz uma pausa. Na loja, comprei uma lembrança. Nada extravagante, apenas um cartão postal com uma foto do Arkansas. Eu também comprei uma faca nova para o trabalho. Voltei para o caminhão e fui dormir. No dia seguinte, já de manhã, os raios solares batiam nos bancos à minha frente e clareavam toda a cabine fazendo com que eu acordasse. Assim que me sentei na cama, percebi algo estranho pregado na mesinha de cabeceira. Esfreguei os olhos e vi a faca que eu tinha comprado na noite anterior cravada na mesinha de cabeceira com algo nela. A ponta da lâmina foi cravada diretamente no local da I-40 onde eu havia feito a primeira parada na noite anterior. A lâmina havia sido cravada profundamente, prendendo o cartão postal na minha mesinha de cabeceira. Levei vários minutos apenas para soltar a faca o suficiente para retirá-la da mesa de cabeceira. Felizmente, quando virei o cartão postal, nenhuma mensagem havia sido deixada para mim. Até hoje não sei o que vi. Ouço outros caminhoneiros falarem de coisas estranhas que veem nas interestaduais, rodovias dos Estados Unidos e rotas estaduais, mas nunca mencionei minha experiência. Sempre achei que apenas por mencionar essa história, ela voltaria para o meu caminhão e lá estaria ela, sentada na minha cama e esperando por mim. Eu joguei aquele cartão postal fora e joguei a faca em uma lixeira. Comprei outro cartão postal do Arkansas, apenas para manter a coleção em andamento. Eu tenho 36 até agora. 2. Pessoas das sombras perseguiram meu marido que tinha câncer terminal. O marido de Leslie Robert foi diagnosticado com câncer de fígado em estágio terminal em setembro de 2007. O câncer progrediu rapidamente. No final de novembro, ele estava perto da morte. Durante esse tempo, ele começou a falar sobre pessoas que ninguém mais podia ver. Ele afirmou ter visto sombras de pessoas paradas no final da sala, observando-o, disse Leslie. Ele disse que havia pelo menos 12 a 20 deles e eles estavam sempre presentes ouvindo nossas conversas e assistindo enquanto cuidávamos dele durante sua doença. Embora o marido de Leslie estivesse fraco, ele insistiu que fizessem uma viagem para Redding, Califórnia, a 150 milhas de distância. Eu não queria ir porque estava extremamente preocupada com ele, mas por ele ter insistido tanto, nós fomos, disse ela. Eles passaram a primeira noite da viagem em um motel na beira da estrada, mas Leslie logo descobriu que não estavam sozinhos. Ele e eu estávamos deitados na cama com a TV desligada, apenas abraçados e conversando, disse ela. Ele me disse para não ficar alarmada, mas que as pessoas das sombras estavam na sala conosco, prestando muita atenção a tudo que estávamos dizendo. O medo se apoderou de Leslie enquanto ela examinava a sala, os pelos de seus braços e pescoço se arrepiando, mas ela não viu ninguém. Ele me disse que o motivo pelo qual queria tanto ir era que pensava que poderia se esconder deles pelo menos por um tempo, disse ela. Isso realmente me chateou. O casal passou a noite seguinte na casa de um parente próximo. Foi uma noite muito ruim porque ele estava muito doente também porque eles estavam ficando mais claros e mais presentes, disse Leslie.
No dia seguinte, Leslie levou o marido para casa, mas as visitas das pessoas das sombras ficaram mais intensas. Eu, sendo criada por um ministro pentecostal, senti que tinha que fazer algo para aliviar seus temores, disse ela. Sentei-me com ele e fiz-lhe uma pergunta simples. Ele achava que as pessoas das sombras eram boas ou más? Ele não sabia a resposta, mas sabia que tinha medo deles. Pela minha experiência com a igreja, eu sabia que quando algo do mundo espiritual é bom, você sabe disso, disse ela. Só parecia haver dúvida e medo se os espíritos fossem maus. Ela deslizou as mãos pelas mãos do marido e rezou para que pessoas às sombras fossem embora. Falei com os espíritos que ele estava vendo e disse-lhes que meu marido era um filho da luz e um filho do Deus Todo-Poderoso no céu, disse ela. Reivindiquei meu lar, um lar de luz e uma morada de paz e amor. Repreendi os espíritos e disse-lhes que não havia lugar para eles lá e que em nome do Pai, Filho e Espírito Santo eles não poderiam permanecer. No momento em que a oração acabou, seu marido estremeceu violentamente. Meu marido olhou para mim com os olhos arregalados e disse: "Você acabou de pegar o que eu estava usando para me manter aqui", disse ela. Fiquei chocada. Ele disse que eles se foram. Na manhã seguinte, seu marido disse que estava indo embora e 1 hora depois entrou em coma. Ele morreu 2 semanas depois. Leslie acha que ela o ajudou em seus últimos momentos. Não sei exatamente o que o atormentava, disse ela. Mas eu acredito que eles não eram boas forças, porque de outra forma eu não poderia tê-los espantado. 3. A morta-viva de Santarém. Diz que lá para as ilhas, vivia o casal Bertino e Auxiliadora. Eram jovens e não tinham filhos. Certo dia, Bertino estava consertando a rede de pescar na beira da estiva, enquanto a Auxiliadora lavava a louça na pia, às suas costas. Bertino sentiu uma rápida vertigem e teve a impressão de ver um vulto passar ao seu lado. Numa fração de segundo, ouviu o baque surdo de sua esposa caindo no chão de madeira. Ele se virou alarmado, largando o que fazia para socorrer a Auxiliadora. Checou seus sinais vitais e constatou em desespero que não queria, e sua mulher estava morta depois de um mal súbito. Sentou-se e ficou pensando em como iria sepultar sua mulher. Estava atordoado com a situação e sabia que teria que chamar a ajuda de alguém, o que exigia que ele enfrentasse o rio em seu casquinho, indo pelos furos atrás do vizinho mais próximo. Olhou para o corpo da companheira com lágrimas nos olhos, mas não podia se dar ao luxo de esperar o fim da tarde. Desceu na canoa e foi buscar ajuda de seu compadre. Já era noite quando a canoa com os dois apontou na entrada do furo de volta. Foi quando Bertino ouviu a voz do compadre num tom entre incrédulo e preocupado. "Compadre, tinha mais alguém na sua casa além de Auxiliadora?" "Como?" "Não, compadre." "Por quê?" Bertino seguiu o indicador do compadre e se chocou quando viu as luzes da sua casa acesas. Amarraram a montaria e subiram cuidadosamente. Quando entrou em casa, Bertino sentiu a espinha gelar quando viu a Auxiliadora sentada à mesa escolhendo feijão. Os compadres se entreolharam confusos. "Eu juro que ela estava morta quando saí daqui, compadre." "Eu não tô duvidando, compadre." Mas a Auxiliadora parecia não notar a presença dos dois. Tinha um comportamento indiferente e estranho. O compadre de Bertino foi indo sem saber o que recomendar a ele. Disse que passaria de manhã para saber como as coisas estavam. De noite, foram deitar-se. A Auxiliadora não deu uma palavra sequer nem olhou Bertino no rosto. Este não teve coragem de perguntar o que acontecerá. Na cama, Bertino notou que sua mulher estava fria como um cadáver e ele não ouvia sua respiração. Praticamente não dormiu. Teve muitos pesadelos. Pela manhã, decidiu procurar o padre da região e contou o ocorrido. O religioso ficou muito preocupado e orientou: "Meu filho, acho que um espírito mau se apoderou do corpo de sua pobre esposa.
pelas santas chagas. O que eu faço, padre? Faça assim. Reze um Pai Nosso e um Creio em Deus Pai nas costas dela para ver o que acontece. Bertino assentiu conformado. Quando chegou em casa, viu a esposa de costas na pia, lavando louça. Parecia que estava meio pensa para a direita e mais magra que antes. Arrepiado, ele seguiu o conselho do padre e começou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A auxiliadora se retesou subitamente e largou a louça na pia. Em seguida soltou uma espécie de silvo de cobra. Bertino continuou: Venha a nós o vosso reino. A mulher fincou as unhas na beira da pia e deu um grito que gelou o sangue de Bertino. Ele fechou os olhos e continuou a rezar. A coisa começou a emitir grunhidos grotescos e exalar um fedor de carniça. Ouviu-se o baque do corpo caindo no chão. Bertino sentiu a mesma vertigem e viu o vulto passar de volta. Fez-se um silêncio e ele tomou coragem de ir até o corpo da esposa. Era a pobre auxiliadora de novo no chão, dessa vez com uma expressão serena no rosto. Bertino finalmente chorou. Ele sepultou a pobre esposa e foi embora da casa onde aquelas coisas sinistras ocorreram. E aí, amantes de terror, o que acharam dos relatos de hoje? Qual foi o que te deixou todo arrepiado? Para saber quem chegou até o final, escrevam a palavra faca nos comentários. Vejo vocês amanhã para mais histórias sinistras. Até logo!